Muito bem, meu aluno, né? Na verdade, meu já aluno, muito obrigado por se inscrever nessa aula. Se você chegou até aqui, é porque você já está interessado em praticar Pilates para fibromialgia, ou tem fibromialgia, ou quer saber mais sobre os sintomas, ou como se exercitar em casa. Esse vídeo introdutório é uma aula exclusiva para quem vê os meus anúncios e se cadastra para receber essa aula. Essa aula foi retirada do meu YouTube, foi editada e agora você vai receber a versão suco dela, né? O melhor que tem dessa aula. Ela é uma live que foi muito longa, que eu fiz em 2023. Então, assim, ela foi bem editada, você está recebendo o sumo do sumo do sumo, o melhor dessa aula, que é um conteúdo bem denso, tá? Se você está vindo esperando uma aula rápida, onde você só vai aprender exercício e tchau, essa aula não é para você, tá? Você pode entrar no meu canal no YouTube, Pilates Fácil lá, aqui você já está nele, né, na verdade, você pode pesquisar outras aulas. Mas essa é uma aula para quem está interessado em entender mais sobre fibromialgia e exercícios para fibromialgia. Você vai precisar de pelo menos 1 hora para assistir essa aula. Então eu recomendo que você organize o seu espaço, você vai precisar de um espacinho no chão, né, para você deitar e fazer exercícios. Essa aula tem uma parte teórica que você pode assistir onde você quiser, no carro, né, no ônibus, enfim, tem um trecho mais denso e depois tem quase 40 minutos de exercício aí, tá? Deixe água ao seu lado e uma roupa fácil para fazer exercício, uma roupa que você consiga se mexer. No mais, é muito tranquilo, tá? Como eu disse, vocês vão ver que é uma aula mais antiga, então tem algumas interações com quem estava ao vivo comigo, mas tem uma edição para tornar para vocês uma experiência muito melhor. Boa aula e não se esqueça de seguir aqui o nosso canal e nos comentários também você colocar o que você sentiu desse conteúdo e se ele te ajudou. Até daqui a pouco. Então, uma boa noite. Como aliviar a fibromialgia através do Pilates em casa, né? Então, essa é uma live aí que já vem um bom tempo que o pessoal vem pedindo e não tinha como não falar sobre esse conteúdo, que é algo que eu já trabalho há bastante tempo e que as evidências científicas aí vêm avançando no tratamento do paciente com fibromialgia. Só vão me confirmando aí no chat se tiver algum problema de áudio, alguma coisa, porque eu sou toda a minha equipe aqui, tipo, tenho o meu apoio aqui, meu irmão que me ajuda, mas eu sou toda a equipe aqui na hora que está acontecendo. Então, se tiver algum problema de áudio, alguma coisa, vocês vão mandando mensagem aí, tipo, eu não estou te ouvindo, então esse vídeo não estava com som, tá? Fiquem à vontade para ir comentando aí e participando. Então, rapidinho, basicamente, a gente vai pensar em como aliviar, né? Eu consigo ser ousado o suficiente para dizer que com as minhas técnicas de Pilates e tudo que eu já aprendi nesses 7 anos aí de Pilates e 13 de Educação Física, a gente consegue aliviar muito o Pilates, ou a fibromialgia com o Pilates em casa, tá? Vocês já viram aí alguns vídeos na introdução, né, sobre alguns depoimentos. A gente teve depoimento da Cláudia, que é uma aluna também, e vamos ter outras coisas aí durante a live. Prepara sua aguinha, prepara seu espaço, que a gente vai levar mais ou menos 1h20, aí, 1h15 de conteúdo, tá? E como que esse resultado pode vir, né? A gente vai partir diretamente do que a gente tem de conteúdo científico e já vamos amarrar com algumas coisas aí. Vamos ter uma parte de exercício, mais ou menos 12 exercícios, que eu vou falar os porquês fisicamente, então esteja com uma roupa leve também para fazer. Certo? Então, eu consigo te ajudar a aliviar a sua fibromialgia se você já tem o diagnóstico. A gente fez uma pesquisa lá com as pessoas que chegaram no grupo, né, com as pessoas que foram se inscrevendo, né, se você veio inscrito, viu essa pesquisa no nosso chat. Então, boa parte das pessoas não tem o diagnóstico, mas está em investigação, ou acredita que tem, quase 50-50 foi. E boa parte já tem o diagnóstico. Boa noite, Elita, seja bem-vinda. Boa parte já tem o diagnóstico e quer conhecer um pouco mais de tratamento, às vezes não conhece o Pilates, outros têm vivência do Pilates, mas não sabem como que isso pode interferir na fibromialgia, certo? Então, eu vou fazer uma introdução por slide aqui rapidinho e a gente já vai batendo um papo. Muito bem.
Então, como aliviar os sintomas da fibromialgia com o Pilates em casa, certo? Basicamente, eu vou partir de um estudo que foi feito pela doutora Catarine Ferro, que é uma fisioterapeuta, é doutora em fisioterapia, e fez uma comparação do Pilates e do exercício aeróbico. A gente vai entrar depois nisso, mas eu quero ir hoje pelo papum já vou direto ao ponto. Pilates tem mais resultado que outras práticas para fibromialgia? Alguns de vocês que estão aqui já fazem outros tipos de prática, outros não sabem por onde começar. É isso que eu já vou matar a pau. Já vamos começar com um estudo científico com base, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui rapidamente para a gente ver o vídeo da doutora Caterine falando um pouquinho sobre esse estudo dela. Tem uns pontos que eu separei, tá? Não vou comentar, vou deixar vocês assistirem e depois a gente vai falar sobre isso, beleza? Para a gente que está no dia a dia na clínica, acaba sendo um paciente de difícil manejo, porque tudo que você faz dói. Avaliou custo-efetividade, então a gente avaliou quanto financeiramente o método Pilates compensa em relação ao exercício aeróbico, né? Já em relação à dor, que é um outro critério que todo mundo, né, olha bastante, o Pilates ele realmente foi melhor. E aí a gente vai ter uma média dos dois grupos, né? Então, a média, o grupo Pilates, ele reduziu a dor 1 ponto a mais do que o grupo aeróbico, em qualidade de sono. O grupo Pilates também teve uma melhora, só que só 6 meses após. Então, pós-tratamento, os dois grupos estavam iguais. 6 meses depois, o grupo Pilates estava melhor, né? E a qualidade de vida relacionada à saúde, o grupo Pilates teve uma melhora 1 ano ainda após, né? Então, Muito bem. Então, ela estudou aí 95 pacientes e falou entre essa diferença entre aeróbica e Pilates. Já é dado como padrão ouro nas pesquisas científicas que a atividade aeróbica ela traz muito mais resultado para a fibromialgia de que outras práticas. E o que ela fez foi comparar com o Pilates, que é o que todo mundo falava que ajudava. Hoje em dia, muita gente fala que ajuda bastante e tudo mais. Então, ela realmente colocou isso à prova, né? Ela utilizou como método as escalas de dor, né? E o questionário de impacto também da fibromialgia. Falou também sobre a cinesiofobia, que é o medo que o paciente tem de fazer exercício. Então, se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem fibromialgia, provavelmente você já passou por esse processo, ou está passando, ou ainda vai passar. Dependendo dos tipos de exercício, a pessoa que tem fibromialgia, ela tende a ter mais medo ainda de fazer alguma atividade, né, e sentir muita dor, né? E também fala do estudo aí do uso da eletroneuromiografia. Então, ela colocou em xeque isso, né? E aí, Pilates ou aeróbico, né? E ela chegou a essa conclusão também falando da parte financeira, né? Que é interessante para o paciente pensar nisso. E um dos nossos objetivos hoje é entrar nisso também, né? Será que compensa financeiramente fazer o Pilates e outras práticas? Ou apenas o aeróbico, né? Eu tenho condições de fazer uma atividade aeróbica, né? Uma atividade de alto impacto, né? Como que é? Eu tenho dor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia nada mais é também do que essa dor muscular generalizada, né? Então, um diagnóstico que fala a fibromialgia, então a algia, né, a dor e a inflamação das fibras musculares. É uma doença crônica, né? Então ela é uma doença que dura um tempo, né? Não é uma doença que você trata rapidamente com a medicação e já alivia em alguns dias. Ela é caracterizada por um sono não reparador, né? Então, quem tem fibromialgia tem também a tendência a ter sonos que não reparam musculatura. Distúrbios de humor, né? Antigamente se falava muito também das questões de saúde mental dispararem a fibromialgia, mas hoje os estudos têm evoluído também de entender que tem relação, mas que não necessariamente vem antes uma coisa da outra, né? Mas é bem comum, tanto que algumas das medicações, né, como a metriptilina e outras vão trabalhar nessas questões juntos aí. Geralmente tem até interação medicamentosa de amitriptilina, gabapentina, medicações variadas que vão mexer tanto no humor como na dor, né? E isso interfere, é óbvio, na sua alteração e percepção da dor, né? Então, uma pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma percepção de dor totalmente diferente de uma pessoa que não tem. Isso é muito complexo, porque a dor ela já é pessoal. Na fibromialgia, isso se atenua, né?
ela é comum, muito comum, entre mulheres de 30 a 50 anos, né? Pessoas mais idosas também têm, pessoas mais jovens nem sempre, né? Tem vários fatores aí a serem avaliados. E é óbvio, né, a gente descobriu mais recentemente aí, né, como a gente vai ver num outro vídeo, que tem muita relação com o nosso bem-estar mental, aí, nossos prazeres, com a serotonina, certo? Como que se diagnostica essa fibromialgia, então? Ela é feita por um diagnóstico clínico, né, só com todas, descartando também por meio de alguns exames laboratoriais, porque não tem exame que diagnostica perfeitamente. Comumente ela é associada a lúpus e artrite reumatoide, também é muito comum, né, derivar uma doença da outra. E ela ainda está em investigações também sobre proteínas reativas inflamatórias, tá? Aí na imagem a gente tem um mapa de avaliação dos pontos de dor da fibromialgia, né? Então é um teste que é feito, provavelmente se você tem o diagnóstico já passou por isso. Dentro desses 18 pontos, se você em 11 deles ou mais tem dor, provavelmente você tem fibromialgia, tá? Quais são os sintomas mais comuns? E é isso que a gente vai tentar combater aqui no Pilates, né? A fadiga, o distúrbio do sono, né? A cefaleia, que é a dor de cabeça, a ansiedade, a tontura, as mudanças de humor relacionadas, obviamente, à dor também, a depressão, né? Os fatores de saúde mental estão muito conectados, né? Os diferentes tipos de problemas de humor, a dificuldade em crises próximas a crises de dor para raciocinar ou memorizar o que você está fazendo, síndrome das pernas inquietas, rigidez matinal, quem tem sabe do que a gente está falando, né? De acordar indisposto e travado, né? Contraturas musculares constantes, então a pessoa vai inflamando, vai tensionando, vai tendo aquela contratura, né? E um déficit de equilíbrio, que também é muito comum, dependendo se aquela pessoa não faz exercício, não cuida, isso vai piorando muito, né? E como se trata a fibromialgia? Então, aliviar os sintomas para a qualidade de vida é a máxima da fibromialgia. Então, né, você não vai zerar ela 100%, apesar da gente ter diversas histórias aí, né? Se você conversa com alguém que tem ou pesquisa, você vai ouvir cada tipo de história, mas basicamente a premissa é de aliviar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente, né? O principal tratamento é o não medicamentoso. Então, justamente por isso, né? Porque os fármacos a gente vai jogando um em cima do outro e depois lá na frente vira uma bola de neve. Então, para as condições do dia a dia, para os seus afazeres, para o trabalho, o principal é o não medicamentoso. E os exercícios aeróbicos, né, como a doutora já falou lá no estudo, o corpo todo. A psicoterapia da dor, então é interessantíssimo se a pessoa já tem qualquer fator mais leve de saúde mental, ou que todos nós, na verdade, deveríamos fazer terapia, fazer psicoterapia. Por quê? Muitas vezes, aí ó, alguns de vocês talvez até se identifiquem com isso, é muito comum a pessoa que tem fibromialgia também, nas questões de psicoterapia e humor, serem muito mais sensíveis a situações conflituosas, isso disparar crises e o inverso, né? Então, a terapia também ajuda muito nisso, né? Tanto que os estudos vêm evoluindo cada vez mais na psicoterapia da dor. O quanto você aumenta a sua dor, o quanto algumas pessoas usam a dor como um fator de manipulação, né? E isso está relacionado a estruturas de personalidade também. Então, é muito complexo, é muito fundo. Por isso que não tem como a gente não falar de psicoterapia. Então, se você se sente assim também, lembre-se que a psicoterapia é um caminho que vai te ajudar bastante. Entender de onde vem essa dor, quais são as dores realmente incapacitantes, quais são as dores que você utiliza para ter algum benefício, né, a seu favor. Então, isso é muito complexo na nossa mente, né? E isso é super tratável, né? As medicações úteis para o sono, né, alívio da dor e disposição. Certo? Então, tem que também estar dormindo bem para tentar dar uma recuperada aí. E o que o Pilates tem a ver com isso tudo, né? Fortalecimento muscular global. Então, a gente vai fazer esse fortalecimento de todos os músculos do corpo, né? Melhora das funções neuromusculares. Pilates trabalha equilíbrio, trabalha os dois lados. Vocês vão ver aqui nos nossos 12 exercícios. Coordenação tic-teco direita-esquerda, que eu falo, né? Correção postural, melhora da circulação e oxigenação das fibras musculares. Diminui essas contraturas graças a relaxamentos e alongamentos. Aumenta e mantém a flexibilidade muscular, apesar de que a gente vai entender aqui que não é só o alongamento que resolve a fibromialgia. Aumenta a coordenação e equilíbrio, melhora a mobilidade articular, melhora a capacidade respiratória e garante um melhor condicionamento físico e mental, além de aliviar também estresse e ansiedade.
certo? Então, vamos só voltar um pouquinho. Então, por que eu tenho para você essa solução, né? Por que eu estou falando de fibromialgia bem rapidamente aqui e vou emendar isso num Pilates e vou emendar isso ainda num Pilates em casa? Por que eu consigo te ajudar e eu tenho essas soluções? Porque eu já estou há 13 anos aí no SUS, trabalhando com casos complexos e assistência com poucos materiais. Eu tenho uma experiência de trabalho com dor crônica, junto às melhores profissionais da Zona Leste de São Paulo, muito aprendizado, muito estudo, muitos cursos, né? Especialista em docência, então, em didática, em como fazer você se encontrar com o seu corpo e seus pontos de dor dentro do limite, mas sem ser passivo demais, né? Conhecedor de patologias, da biomecânica e das fisiopatologias, um amante do cuidado e sonho em dar acesso a um Pilates fácil a todos em suas casas. Então, eu senti essa necessidade, de acordo com as queixas das pessoas, de trazer o Pilates aí também para dentro de casa. Aí é uma fotinho aí de eu fazendo uma atividade no SUS, né? E um grupo bem pequeno, né? E que ainda está se mantendo, que a gente tem tido tantos resultados que a galera não larga, né? E desses 7 anos, aí milhares de pacientes que eu já tratei, desde os mais complexos até os atletas. E bora lá. Deixa eu ver como é que tá nosso chat aí. Falei bastante, né? Já conversamos bastante aí. É possível um tratamento apenas com o Pilates? Grande Rebeca. Boa, Rebeca. Ótima pergunta. O que a doutora fala lá é da comparação dessas práticas. Eu defendo o contrário. Eu defendo que você tem que juntar. E aí, a gente vai chegar lá do porquê. Mas, basicamente, se resume da seguinte forma. Você tem fibromialgia. O aeróbico vai trabalhar toda essa questão de serotonina, química cerebral, bem-estar. Vai te ajudar bastante. Mas será que no momento que você se encontra, você tem condições de fazer atividades aeróbicas? A doutora fala lá no vídeo sobre colocar o paciente na esteira. Então, o paciente tem dor, não consegue fazer uma atividade aeróbica. Eu ando 20 minutos, eu morro de dor e eu já estou em crise. Aí, na outra semana, eu tive crise. Por que o Pilates poderia ser associado a outras práticas aí? Eu defendo que sim, que não tem que ser só Pilates. Eu estou aqui falando do meu trabalho, que é Pilates, mas eu não acho que você tem que fazer só Pilates. Eu acho que a gente tem que juntar o Pilates com alguma outra prática que também dê prazer, né? E se você não experimentou o Pilates, às vezes a gente também descobre esse prazer no Pilates. Mas eu acho que ele sozinho não resolve, por causa dessa química cerebral, né? A gente vai falar disso no final um pouquinho, sobre cada um buscar de volta o que gosta de fazer, tá? Ótima pergunta, inclusive. Muito bem. Então, para a gente evoluir, né, nesse conteúdo, eu só quero colocar mais um vídeo antes da gente ir para os exercícios, que é um relato da Patrícia, né, que é minha tia, ela tem também fibromialgia e ela tem um histórico mais antigo aí. Vamos ver rapidinho o vídeo aí da Patrícia e da história dela. Perguntamos a algumas pessoas: há quanto tempo você recebeu o seu diagnóstico de fibromialgia? Receber o diagnóstico mudou em que a sua vida? O que mais te ajuda a lidar com os sintomas da fibromialgia? Ter fibromialgia é... Olá, meu nome é Patrícia Mares, eu sou de São Paulo, capital. Eu tenho 53 anos, completo 54 anos agora no mês de novembro. E eu tive o diagnóstico de fibromialgia aos 30 e poucos anos. Então já são quase 24 anos com esse diagnóstico. Ter o diagnóstico de fibromialgia para mim foi libertador, porque é uma doença não identificada em algum exame laboratorial ou de imagem específico. Ainda mais, né, 20 e poucos anos atrás, o que se sabia sobre a fibromialgia era muito incipiente ainda. Se falava em uma doença incapacitante, né, uma doença muito relacionada no passado, era uníssono, né, entre os profissionais, que era relacionada às questões emocionais. Hoje já se sabe que não. Existe realmente uma dificuldade, né, na produção de serotonina nos pacientes que têm fibromialgia. Então, não é uma doença de fundo emocional. Embora é lógico que estresse, uma rotina pesada, tudo isso contribui, porque a serotonina é um hormônio que traz, né, o prazer, bem-estar. Então, foi libertador, porque você ficar de médico em médico, fazendo tratamentos e tratamentos e não ter um diagnóstico, dá a impressão que você é maluca, é doida, né, poliqueixosa. Então, ter um diagnóstico é libertador. Isso mudou o fato de eu entender que eu tinha uma doença, uma patologia e que requeria tratamento. Então, isso foi muito importante.
naquele momento, agregar atividades físicas foi fundamental, me ajudou muito. Passei por vários tratamentos medicamentosos e hoje, graças a Deus, eu nem uso medicação. Esporadicamente, eu tomo analgésicos para dor, porque, na verdade, o que eu fiz foi uma reeducação alimentar. Quando, por outras questões de saúde, eu tirei alimentos anti-inflamatórios da minha dieta, automaticamente eu deixei de ter as dores da fibromialgia e outras dores, né? Eu não faço uso de medicação, além, claro, de mudar algumas coisas em mim, conceitos, maneira de encarar determinadas situações, foi fundamental para isso. Para concluir, né, dizer o que significa ter fibromialgia, ou o que é a fibromialgia. Realmente a fibromialgia, sem um tratamento adequado, sem uma renovação, né, da sua mente, do seu entendimento, da forma de você encarar a vida, sem atividades físicas, sem atividades que lhe deem prazer e sem uma correção de hábitos, né, alimentares, sem você entender o seu organismo para você cuidar dele da forma adequada, entendendo que cada ser é único, então o que funciona para um, de repente não funciona para o outro, é fundamental. Sem isso, a fibromialgia é uma doença terrível, incapacitante, destruidora das emoções, né? Mas que a gente consegue vencer e consegue tratar, né? Tenha certeza disso, decida-se, né? Não ser refém de um diagnóstico, não ser refém da fibromialgia. E faça o que tiver que ser feito para ter uma qualidade de vida, tá bem? Deus abençoe a todos. Bom, Elita já emendou aí. Então é possível eu tratar apenas com aeróbico e pilates caso eu consiga fazer os dois, mas sem medicação? A gente acaba de ouvir aí um relato da Patrícia que já passou um período aí desde o diagnóstico, né? Período razoável aí de 20 anos. Se depois vocês quiserem compartilhando a história de vocês, também seria legal, porque a gente vai amarrando aí isso junto com o conteúdo. Sim, é basicamente o que a gente acredita. Então, quando a doutora também fala lá de resultados clínicos maiores com o aeróbico, mas o Pilates traz mais resultados com os outros sintomas, como o sono e o alívio da dor a longo prazo, é meio que deduzido empiricamente de que se a gente juntar os dois, a gente tem a faca e o queijo. Mas não tem estudos avançando nisso. O que eu particularmente acredito? Se você tem limitações articulares, independente de ter fibromialgia, você tem que fazer pilates. Por quê? Porque você vai fazer com baixo impacto e vai fortalecer, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E você precisa do aeróbico para você trabalhar essa química cerebral. E olha que interessante. Vamos ver se alguém se identifica com isso que eu vou falar aqui. Eu já tive uma paciente que ela dançava muito. E aí ela parou de dançar por causa da fibromialgia e outras lesões que ela teve. E ela não conhecia o Pilates. Quando ela voltou, quando ela foi praticar Pilates e praticou por aí uns 6 meses, ela voltou para a dançar a dança de salão, e ela conseguiu conviver com o diagnóstico, os tratamentos, a dança, voltou para o lazer dela. E aí é um ciclo. Porque você, com o Pilates, consegue fazer coisas com mais impacto. Eu não estou falando nem de fazer atividade pesada, de funcional, mas, por exemplo, eu gosto de dança de salão, vai voltar a fazer uma dancinha, vai voltar a ir num baile, né? E aí, ficou com dor, o Pilates ajuda na dor, e você vai fortalecendo, vai fazendo o aeróbico, só que você está fazendo aquele aeróbico que te dá bem-estar, e aí entra o fator emocional e saúde mental. Olha que interessante, isso é psicoterapia também, os colegas psicólogos podem falar melhor do que eu, mas você volta às suas atividades. Então, é um dos tópicos que a gente vai falar aqui. Fibromialgia precisa, eu falo que são 3 segredos que resolvem a fibromialgia, mas todos eles estão resumidos em uma palavra: movimento. Movimento do seu corpo, movimentar as suas emoções, os seus tratamentos emocionais, se você necessita disso, né, se você sente, e a sua motivação de viver. Muitas pessoas que se diagnosticam com fibromialgia ou chegam nela, chegam por quadros de dores. Eu não estou nem poetizando, gente. Hoje a discussão é bem moderna, eu não vou entrar nisso, tá? Isso a gente pode falar em um outro momento. Mas a pessoa deixa de fazer coisas que ela gostava. Então o Pilates, ele volta a trazer essa função para você voltar a fazer coisas que você gostava. Eu costumo brincar assim com meus pacientes. A gente vai melhorar... você fez o seu... Tem uma paciente minha que desfila em escola de samba, e ela fala assim...
Ele, voltei para os ensaios, vou voltar a ter dor. Aí eu falei, bora, o Pilates cuida da dor. E você vai fazer suas coisas lá e quando você voltar quebrado, eu te ajudo, né? Porque é isso, né? É tratar essa dor, mas fazer as atividades prazerosas. Então, se você junta esses 3 movimentos, físico, espiritual e emocional, essa motivação de viver essa punção melhora, tá? Então, acho que isso responde um pouco do que vocês vêm perguntando aí. Então, se for tendo outras dúvidas, vão mandando aí. Meu chat está atualizando com um certo atraso, mas eu vou entrando. Beleza, porque nós já estamos com um tempo longo aí e a gente ainda tem que fazer exercício. Então, bora lá. Quem está aí, a galerinha que está aí? Vocês já fizeram pilates para fibromialgia? Já fizeram pilates em casa antes? Tem noção da prática em casa? Só falam sim ou não aí. Nunca fiz pilates em casa, não faço ideia de como é que é. Beleza. Eu vou aguardando vocês responderem aí. Vai ter um delayzinho, um atraso aqui. Mas vamos nessa. Agora a gente vai preparar o espaço aqui. Então, falando em movimento, no pilates, é o que a doutora também falou. A gente tem que tomar cuidado com hiperalongamentos e hipersolicitação muscular. Então, basicamente, a gente tem que sentir cansar, mas não tem que ficar fadigado. A fadiga muscular é um perigo. Nunca fez pilates. Beleza, Rebeca. A fadiga muscular é um perigo para quem tem fibromialgia. Então, se a gente fadigar demais, no outro dia pode vir uma crise de dor. Então, a gente tem que misturar com muito carinho o fortalecimento e o alongamento. E o paciente tem que ajudar a gente também. Então, você tem que se ajudar no sentido de perceber o limite, mas não deixar de trabalhar dentro dele. Entende? Porque é isso que psicologicamente para a gente é difícil. Eu vou tomar uma pancada, vai me machucar. Pilates tem pouco impacto. Você nunca vai tomar uma pancada no Pilates. A não ser que você faça uma acrobacia e caia de um aparelho. Mas no Pilates em casa você está seguro. E no meu método, a gente ainda pensa nessa variação. Vou avançar? Não vou? Vou fazer o básico. Né? Tanto que eu trabalho com níveis de aula. E vários níveis conseguem fazer a mesma aula. Porque eu vou dando variações. Né? E aí a gente vai entender isso melhor. Então, você não pode sair fadigadão de musculatura, mas também não pode sair placebo. Tipo, sair só alonguei. Só alongar não resolve. Todo corpo saudável precisa de alongamento, fortalecimento e aeróbico. E com o fibromiálgico não é diferente. Estou fazendo pela primeira vez. Beleza. Show! Muito bom. Então vamos ao chão. Nossa sequência vai ser pensada nas principais articulações que doem no Pilates. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Nosso cantinho do Pilates fácil. Tá? Então na fibromialgia, nossos principais pontos de dor são os que estão lá no exame gatilho, né? Que são ombros, né? Parte posterior, dorsais aqui, dores próximas ao quadril, próximas a ciático, né? Joelhos e pé. O que a gente vai trazer são 12 exercícios que têm coisas básicas do Pilates clássico e que também vão mexer nessa mecânica de movimento aí, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer, para vocês irem falando para mim como que está essa limitação. Tá? Sentir cãibra pode acontecer. Se sentir, você alivia, solta. Eu quero que vocês se preocupem com a respiração e com o movimento dentro do ponto de dificuldade. Isso é bem simples. Né? Se para eu esticar meu braço aqui, ó, aqui ele não dói. Aqui meu ombro já dói. Então eu vou recolher e vou fazer só o movimento até esse ponto de dor. Pilates é isso, Pilates fácil é isso. Tá? Outra coisa do Pilates fácil, a gente preza sempre pela segurança antes do conforto, antes da execução. Tá? Então vocês vão ver que eu explico bastante cada exercício. São 12 exercícios que vão de respiração até fortalecimento de abdômen. E todos esses pontos, a gente precisa fortalecê-los. Mas o mais difícil para a pessoa com fibromialgia é se ela já tem, pouca experiência de atividade física ou tem uma descoordenação, ela pode ter muita dificuldade de um lado para o outro, tá? Às vezes um lado do quadril é mais tenso que o outro, tá? Às vezes o ombro é o contrário, é o outro que é tenso. Às vezes isso é desvio postural, às vezes é só a dor mesmo que está incapacitante. Vai pensando nos dois lados ao mesmo tempo, tá? Então nem vou entrar nos 6 princípios do Pilates, mas eu quero que vocês façam dentro da segurança, tá? O que vocês vão precisar? O espaço no chão e uma almofada para pôr a cabeça, por segurança, tá? Se você tiver uma a mais, você deixa do seu lado, porque eu às vezes vou sugerir para você fazer um ajuste se você tiver limitação para algum exercício. Coisa primordial, depois de tempos de Covid,
respiração confortável. Eu não vou exigir contrações máximas de abdômen aqui hoje. Por quê? Porque isso pode gerar aí uma tosse, alguma coisa, e eu não conheço vocês praticando. Isso eu faço nas minhas aulas também particulares, no Pilates ao vivo. Então, a gente vai prezar por uma segurança. Vocês vão fazer uma contração bem de leve. Se você te incomodar a respiração, refluxo, tontura, deixa a cabeça mais alta, põe mais uma almofada e tá tudo certo. Beleza? Show! Então, eu preciso que vocês vão para o chão. Se tiverem dificuldade, pode fazer isso na cama ou pode fazer no sofá também, contanto que ele seja bem firme, tá? Bora lá. Então, vamos colocar a almofadinha lá. Vamos nos deitar de barriga para cima. Então, deitei de barriga para cima. Nosso primeiro exercício vai ser achar esse ponto de conforto da coluna. Então, eu vou deixar ela relaxada, vou deixar os meus braços ao longo do corpo e vou deixar os pés na largura do quadril. Como a Rebeca falou que não fez Pilates, né? Acho que foi a Rebeca que disse, né? A gente vai falar pelo menos dos 6 princípios. Então, no Pilates eu me preocupo com os 2 lados ao mesmo tempo, então eu tenho que fazer tudo com muito cuidado. Eu me preocupo em respirar profundamente para fazer uma força abdominal que proteja a minha coluna. Por isso que quem faz Pilates tem um abdômen mais definido, a cinturinha e tudo mais, né? Eu vou me preocupar também com a velocidade do movimento e eu vou me preocupar em me concentrar e formar uma imagem mental do que eu estou fazendo. Então isso é muito importante, por isso que tanta gente fala que o Pilates faz bem para a pessoa que tem dor e para fibromialgia. Você tem que fazer uma imagem mental do que o seu corpo está fazendo e imaginar o seu corpo fazendo. Isso ajuda pra caramba. Primeiro exercício. Vamos deixar a cabeça neutra. Alguns eu vou mostrar e já vou falar para vocês se posicionarem. Vocês precisam só me ouvir e tentar fazer, tá bom? Geralmente eu mostro 2 vezes e depois a gente faz juntos aí, tá? E se você quiser, você vai olhando. Se não, não, porque a audição também é um fator bem importante no Pilates. Então, eu vou deixar os braços relaxados e a gente vai fazer a seguinte respiração, ó. Vai inspirar pelo nariz, 1, 2, 3, e vai soltar o ar pela boca. O microfone vai dar umas vibradas, tá? Eu vou distanciar ele, mas é porque tem um sopro. Qualquer coisa, você abaixa o volume aí. Eu vou inspirar pelo nariz. Quando eu expirar pela boca, eu vou fazer uma força como se eu estivesse fechando as minhas costelas e o umbigo descesse na direção do chão. Tá? A gente chama isso de powerhouse, de core. A gente tem que fortalecer ele. Então, inspira pelo nariz. Esvazia fazendo uma sanfona com o abdômen. Usando o diafragma. E solta o ar até ele acabar. Até você sentir que não tem mais ar, aí você puxa de novo. Inspira. Vamos juntos. E 3. Inspira, eu estou apontando aqui, mas é só você fazer. Inspira. E 4. Inspira. E 5. Cabeça olhando lá para o céu. Inspira. E 6. Aí, tá ótimo. Todos os exercícios do Pilates nós vamos fazer nesse ritmo. Agora a gente vai começar o movimento. Então, se você tem fibromialgia, lembre-se do seguinte. Vai até onde der. Respira o máximo que você conseguir. Certo? Não, a gente tem um vício de fazer muito movimento porque a gente copia, visual. Então, quer fazer uma ponte? Não faça ainda, tá? Quer fazer uma ponte? Em vez de fazer uma ponte que a sua coluna sustente, que você tenha força, quer forçar a barra e fazer um tranco. Não faça tranco. Faça os exercícios no Pilates na hora que você vai soltando o ar e puxa o ar para voltar. Bora lá. Olhar para o teto. O próximo exercício vai ser a ponte. A ponte que fortalece lombar, fortalece glúteo, fortalece posterior de coxa. A ponte que é o básico do básico, é o básico bem feito. Então, quando eu soltar o ar, não faça ainda, só olha, tá? Eu vou subir o quadril, vou subir a lombar, vou subir o tórax. Quando eu inspirar, vou descer o tórax, vou descer a lombar, vou descer o quadril. Beleza? Então, nós vamos fazer isso olhando para o teto, empurrando os braços no chão e as asas. Quanto mais tensão você colocar nas suas costas e nos seus pés, mais leve fica para a coluna. A dica marota, dica de ouro do Eli, como eu brinco lá, é encolher o bumbum, que ele vai ajudar a subir. Tá? E vai só até onde seu corpo e sua respiração permitir. Vamos juntos? Inspira. Sobe 1. Inspira, desenrola a sua coluna. 2. Inspira, desenrola a sua coluna. Agora vai me ouvindo. 3.
Inspira, desenrola a sua coluna. Tenta fazer a força igual nos dois pés. 4. Inspira, desenrola a sua coluna. 5. Inspira, desenrola a sua coluna. E 6. Inspira, desenrola a sua coluna. Nós vamos fazer 6 para encurtar um pouco o nosso tempo de aula aqui, que a gente está tomando bastante tempo de vocês já. Mas geralmente a gente mira em 10, certo? Terceiro exercício. Esse exercício pode ser que você tenha sentido algum desconforto lombar, desconforto abdominal, é normal. Outra coisa que a respiração do Pilates faz é mexer com o labirinto. Então, se der muita tontura, põe uma outra almofada para ficar mais alto. Próximo exercício, a gente vai fazer uma bicicleta, que a gente fala. Não força a barra. Se você precisar, você pode até segurar a sua perna. Modo fácil. Vou segurar uma perna, vou deixar a outra dobrada. Vou puxar o ar, vou trazer essa perna. Quando eu soltar o ar, eu vou tentar esticar para cima o máximo que eu conseguir e vou tentar descer esticada. Mas eu não vou tão rente ao chão. Quando acabar meu ar, puxo de novo. A mão é para se você tiver pouca mobilidade, você não aguentar o peso da sua perna. Aí você deixa a mão aqui. Eu aguento o peso da minha perna. Então, beleza. Então, você mete a mão aqui, ó, e você vai fazer isso aqui, ó. Pé de palhaço, que a gente fala. Puxa o ar. Traz rente ao seu peitoral, do mesmo lado. Solta o ar, estica reto o quanto conseguir, faz o pé de bailarina e desce até onde der. O outro lado vai sustentar esse peso. E você vai fazer de novo aquela força do bumbum e do abdômen. Já olho aí as mensagens de vocês. Bora lá. Inspira. Expira. 1. Não desce muito. Inspira, olha para o teto e empurra o chão com os braços. 2. Inspira. 3. Inspira, não desce muito. Freia o movimento. 4. Inspira. Contrai a outra perna. Ativa, estabiliza seu corpo. 5. Se tiver muito doído, faz curtinho. Inspira, faz menorzinho, ó. 6. Mas tenta dobrar e esticar. Inspira, eu sei que está cansando. 7. Vamos a 8 nesse. Inspira. E 8. Recolhe essa perna gentilmente. Põe o pé no chão. Bora a outra, que agora vai começar a magia do Pilates. Mesma respiração, mesma preocupação. Se concentra, forma a imagem mental do que você está fazendo. Não é só assistir, é pensar no que está fazendo. Às vezes, só de me ouvir, tem gente que é mais auditiva, responde muito melhor o comando verbal do que vendo. Então, se você já sabe que você funciona e aprende melhor ouvindo, me ouve, porque eu explico bastante as articulações. Estica essa perna lá na frente, a outra, né? Faz o pé de palhaço. Olha para o teto, não olha para o seu pé. Puxa o ar e encolhe, traz até onde der. Expira, contrai seu abdômen, solta o ar, vai freando o movimento. Puxa o ar, 1, 2, 3, solta o ar. 1, 2, 3. Inspira. Solta o ar, protege sua coluna, encolhendo seu bumbum e fechando suas costelas. Acabou o ar, puxa o ar, 4. Inspira, eu sei que está cansando a coxa, eu sei que vai dar cãibra. 6. Aliás, 5, né? Inspira. 6. Inspira. 7. Inspira. 8. Recolhe. Muito bom. Agora nós vamos virar de lado. Por quê? No Pilates a gente também tem uma técnica de ir mudando de posição para melhorar a circulação. Deixa eu deixar o note aqui numa posição... Ah, legal, vocês estão no foco aí, não estão no chat. Boa, gostei, gostei. Hashtag tem que fazer mesmo. Sua opção pode ser a cabeça na almofada, ou para algumas pessoas é mais confortável esticar o braço e deixar o braço aqui na cabeça. Ou a cabeça no braço. Esse exercício, ele é bem legal para trabalhar a cintura e já sentir se você tem força de quadril, né? Para o fibromialgico, esse é um ponto bem sério, né? Então, você vai esticar o seu joelho de cima e de baixo você vai dobrar. Vai segurar o chão, vai inspirar. Quando você soltar o ar, você vai encolher seu bumbum, seu abdômen e vai abrir até onde der, tá? Esse exercício tem 2 macetes muito importantes. Dá uma descansada aí. Pilates é bem feito, não é muito feito. Por isso que abdominais de Pilates, 10 movimentos de abdominais, equivalem a tipo 50 abdominais rápidos. Porque são feitos com a contração do abdômen e o encolhimento do bumbum, do glúteo. Estabilizando a sua coluna e fortalecendo músculos que você só consegue fortalecer quando você tira todo o ar.
tá? Outra dica extra aí. Então, eu não posso fazer aquele de academia, que a gente faz assim, ó, solto. Ó, só aqui minha coluna já está balançando. Pilates não é balanço, Pilates é controle, tá? Então, você vai ter que fazer força com o seu bumbum, com o seu abdômen, e essa perna, quando você esticar, ela não pode vir para frente. Ela tem que ficar lá reta com o seu quadril, ó, como se você fosse apontar lá para o seu dedão. E quando você abrir, você também tem que abrir reto, tá? Ah, Eli, mas aí se eu fizer tudo isso que você está falando, eu não consigo abrir muito. Perfeito. Pilates não é muito. Pilates é bem feito. Então, você pode fazer curto contraindo, tá? Estica a perna, inspira, solta o ar, contrai e abre. Olha lá para frente. Inspira, volta sem encostar na outra perna. 2, encolhe o bumbum. Inspira. 3, encolhe o bumbum. Inspira. 4, freia. Eu sei que está cansando a coxa. Deixa o pé de palhaço apontando para frente. 5, esse a gente tem que ir 10, porque esse é um músculo importante. 7, 6, aliás, 7, perdão. 8, inspira. 9, eu acho que eu comi um aí, mas está tudo certo. E 10, vai estar queimando, dobra esse joelho e descansa. Técnica de massagem, fecha a mão, golpeia seus músculos em volta do quadril. Na fibromialgia, trabalhar a sensibilidade também é importante. Não quando você está em crise, é óbvio, né? Crise tomou remédio. Mas quando você está com dor, mas não está em crise, converse com o seu corpo, massageie ele, aperte. Isso ajuda muito a sensibilizar e melhorar essa capacidade aí. Bom, vamos para o outro lado. Se você quiser ser manobra igual eu, ou você só vira de costas para o vídeo aí e me ouve, porque é o mesmo exercício. E aí a gente já está começando a perceber outra coisa do Pilates, que é a precisão. Tem diferença de um lado para o outro, né? Normal. Pilates é isso. Perceba a diferença e faz só o que der com sua coluna protegida. Inspira. 1. Inspira, volta. 2. Inspira, volta. 3. Freia, olha para frente. Não olha para o seu pé. Ó. Você nem consegue ver o seu pé. 4. Freia, freia, freia. 5. Não dobra o joelho, hipótese alguma, mesmo que você suba menos. 6. Inspira. 7. Inspira. 8. Inspira. 9. Inspira. E 10. Inspira. E aí a gente já vai virar de barriga para baixo. Agora é a hora que vocês vão me ouvir um pouco chiado, por causa do meu microfone aqui. Qualquer coisa você mexe no volume aí, tá? Vou tentar deixar o mais confortável para vocês. Deitar de barriga para baixo, para algumas pessoas, é sofrido. No Pilates, tem umas técnicas muito legais de conforto. Então, você vai esticar suas pernas e você nem precisa pôr almofada. Você vai juntar dedos com dedos, mão sobre mão, né? Mas só os dedos. E vai abrir seus braços e vai descansar sua testa aqui, ó. Eu já vou mostrar primeiro, antes de você entrar nessa posição, e aí a gente já faz. O que nós vamos fazer nessa posição aqui? É bem simples. Quando a gente soltar o ar, a gente vai trazer esse pé lá no bumbum, tá? Um só. Quando eu voltar, eu não desço até o chão. Por quê? Porque essa minha patela vai apertar no chão. Então eu freio. Adivinha? Quando você soltar o ar, você aperta. Quando você puxar o ar, você volta. Quanto mais retinho você ficar, mais você dividir o seu peso, melhor. Essa posição das mãos, para mim, é insuportável. Então, você vai encolher o braço aqui e vai descansar a cabeça de lado. Tá? Sempre para o mesmo lado. Então, quando for perna esquerda, com a cabeça para a esquerda, vou fazer a perna direita, cabeça para a direita. Então, bora lá. Vou voltar aqui na neutra. Escolhe a perna que você vai iniciar e lembre-se, você contrai o abdômen. Eli, mas eu estou de barriga para baixo. Perfeito. Você vai levar sua costela lá para dentro, como se você quisesse levar seu umbigo lá no teto. Mas você não vai mexer sua coluna, você vai retirar o ar. Inspira, contrai. 1. Inspira, freia, freia, freia. 2. Inspira, freia, freia, freia. 3. Traz forte o máximo que você conseguir perto do bumbum. Se der cãibra, é só esticar. 4. Vamos a 8. Inspira. 5. Inspira. 6. Inspira. 7.
Inspira. 8. Relaxa. Aí, preparou outra perna. Inspira. Contrai. 1. Inspira, volta. 2. Não desce esse pé até o chão para não doer o joelho. Inspira. 3. Se estiver doendo a sua lombar, é só você fazer força para segurar o bumbum para dentro. Só a nádega, só o glúteo. 4. Só isso já resolve muito e não precisa trazer tanto a perna. 5. E também não deixa ela ir para fora essa perna, deixa ela vir reto. 6. Só de contrair o abdômen já não vai doer a coluna. 7, que é uma coisa básica que a gente vai aprendendo no Pilates iniciante. É que hoje eu estou fazendo para fibromialgia mesmo. 8. Aí, para sair dessa posição, vou subir nos cotovelos, vou subir nos joelhos, vou subir nas mãos. Eli, pelo amor de Deus, eu tenho dor de joelho, eu não consigo ficar nessa posição. Então você vai pôr uma almofada e vai ficar tranquilaço. Porque nosso próximo exercício é o mais difícil deles, que é a mobilidade de quadril, tá? Então você vai olhar entre as suas mãos, vai deixar seu quadril para trás e sua coluna vai virar uma mesa. Se doer seu ombro, joga o peso para trás. Se doer seu joelho, joga para frente. Se doer os dois, faz a mão em soco, né? Se você não aguentar ficar aqui, senta um pouco mais, tá? Ou então desce para o cotovelo, que tende a ficar mais fácil. É que é mais difícil para a coluna. Mas beleza, relaxa seu peso. A gente vai fazer um coice bem levinho. Então eu vou puxar o ar, vou tirar essa perna do chão. Quando eu soltar o ar, eu vou esticar só o meu joelho, vou encolher o meu bumbum para dentro e vou olhar para frente. Quando eu puxar o ar, eu vou voltar tudo e vou olhar entre as mãos. Bora lá? Sempre a mesma perna. Inspira, estica a perna e olha para frente, mas não relaxa seu abdômen, fecha ele. Inspira, volta, olha para as mãos. 2, estica o joelho e encolhe o bumbum para frear a coluna. Inspira, volta. Se doer sua lombar, é só você contrair o abdômen. 3, já aprendemos a contrair o abdômen, vamos 6. 4, inspira, volta. 5, inspira, volta. E 6, inspira, volta. E aqui é o momento que todo mundo ama no Pilates quando eu faço, que é sentar nos calcanhares. Se você doer o seu joelho, você pode articular o pé assim, ó. Senta com o bumbum lá nos calcanhares e solta a sua coluna bem gostosa aqui no chão. Tá fácil? Estica os pés e senta. Esse exercício é um exercício de alongamento lombar que descomprime as vértebras lombares. Respira fundo. Traz as mãos do lado do corpo, empurra o chão e volta. Voltou. Vamos comigo aí. Respira fundo. Prepara a outra perna. Sempre tem um lado mais difícil que o outro. Na dúvida, contrai seu abdômen, seu bumbum e faz pouquinho a perna. Inspira. 1. Esse é o meu lado mais fácil. Inspira. 2. Inspira. 3. Inspira. 4. Inspira. 5. Inspira. E 6. Inspira e senta novamente em outro exercício de alívio. Relaxando. Aí, escalou, subiu lá nas mãos. Vou ter que cortar alguns exercícios pelo nosso tempo, mas vamos fazer agora um exercício de torção, tá? De torção não, de alongamento. Então nós vamos sentar na almofada e vamos esticar as pernas para frente. Não precisa forçar a barra, tá? Se você sentir que a sua coluna vira uma bola assim, ó, dobra seu joelho e levanta essa coluna que já está o suficiente, tá? Mas a ideia do exercício é que você faça com o joelho mais esticado possível, os pés juntos. Vai virar o dedão lá para o seu nariz, vai esticar seu braço. Não precisa, no Pilates, a gente movimenta a coluna toda. Então não precisa fazer aquele abdominal que as pessoas forçam aqui o pescoço. Pelo contrário, você vai ficar bem orgulhosa aqui, ó, vai olhar lá para frente, vai puxar o ar. Quando você soltar o ar, você vai esvaziar suas costelas e você vai com a barriga para frente e vai só soltar a cabeça. Quando você voltar, não pegue embalo e não deixe essa coluna ir para trás. Quem tem hérnia de disco, se for muito para trás, pode doer. Se você sentir que a sua lombar vai doer, deixa o joelho dobrado, tá?
Bora lá, nós vamos fazer 6 insistências. Inspira. 1, fecha as costelas, contrai o abdômen, esvazia a barriga e baixa a cabeça como se fosse levar a testa no joelho. Inspira e volta, só coloca a coluna no lugar, travando as pernas no chão. 2, você vai ter que fazer força, não tem como. Inspira, faz força para sua coluna não se jogar para trás, levanta ela empilhada. 3, vai tensionar os músculos, é normal, inspira, volta. 4, inspira, volta. 5, inspira, volta. E 6, inspira, volta. Leva essas mãos para trás, cruza suas pernas, leva para frente. Se você conseguir ficar na almofada nessa posição, se não conseguir cruzar a perna, não tem problema, deixa ela mais frouxa para frente, tá? Mas vê até onde dá. E agora, alonga essa lombar e agora a gente vai aliviar um ponto bem legal do ciático, que é soltar lá esse tronco. Solta só até onde der, solta a cabeça como se quisesse olhar para os seus pés e respira fundo. Seja bem-vindo a um novo Pilates, uma forma tranquila, uma forma que se pensa no que está se fazendo e que não precisa fazer muito para fazer bem feito. Aí, volta devagar. Respira fundo, expande o pulmão, põe as mãos para trás, empurra o chão e libera a sua coluna. Abre o peito, permita a respiração entrar, o queixo lá para cima. Se não conseguir com a mão assim, pode ser mão em soco. Se não conseguir assim, pode ser na frente. O que importa é tentar abrir o peitoral. Muito bem. Para finalizar a parte de exercícios, a gente tem que fazer um alívio, né? Que a galera no Pilates também quer alívio, não quer só fazer força. Então nós vamos deitar de barriga para baixo, não. Vamos deitar de lado e nós vamos fazer a torção, que é a torção que mais a galera gosta. Então, pés, joelhos dobrados, pé embaixo lá do bumbum, mão com mão. Tá? Eu posso fazer com ou sem almofada, tá? Vocês vão sentir aí. Vou começar com. Eu vou deixar essas mãos aqui, eu vou... Opa, deixa eu ir mais para trás, que senão vocês não vão ver. Eu vou inspirar, eu vou levar esse tronco para trás, vou soltar o braço e vou soltar a cabeça. Mas eu não solto as pernas. Eli, mas eu não tenho mobilidade para jogar esse braço lá atrás. Você pode tentar virar ele para pôr no chão. Deixa eu fazer o contrário aqui, que é melhor para vocês verem. Eu posso fazer essa mão virar para baixo, para eu conseguir colocar. Eu posso só relaxar as costas. Eu posso, se eu não conseguir nem soltar esse braço, segura a sua costela, torce e olha para trás. Beleza? Então, bora lá. Inspira. Tenta travar as pernas para onde ela está. Tenta torcer o tronco e vai olhando para a mão. Ele não dá para eu ir mais. Então, põe a mão na sua costela e olha ela para trás. Ele dá para eu ir mais? Solta. E olha para trás. Fica aí um pouquinho e respira fundo. Inspira, traz o braço, retorna. Esse exercício faz uma torção de alongamento lombar aqui. Bora lá para o outro lado. Deixa eu ajeitar um pouco a minha câmera para vocês terem uma melhor visão dos braços. E o outro lado. Abraçou, inspira, torce, deixa as pernas lá. Se você quiser insistir no alongamento, faz uma leve forcinha dos seus joelhos contra o chão. Ah, Eli, mas aí começa a fisgar a minha lombar, então relaxa. Ah, Eli, mas aí fisga mais, então põe a mão na costela. Ah, Eli, mas mesmo assim tá fisgando. Então você volta para cá e descobre até onde você consegue ir pro outro lado, ó. Porque a parte de cima tem que sair. Quanto mais você soltar suas asas no chão e a cabeça, sem mexer as pernas, melhor para sua lombar. Ela vai gritar agora, mas ela vai te agradecer muito por uns dias aí. Respira fundo. Aí, inspira, volta, traz esse braço, traz essa cabeça, vira a barriga para cima e abraça as pernas contra o peito. Se conseguir pegar atrás das coxas. Volta um pé, volta o outro, abre os olhos bem, vira de lado e senta para dar uma respirada para o sangue circular.
E agora eu vou ficar aqui com vocês, que o chão é o meu lugar. É o meu habitat. Vou até mudar o note aqui para eu poder conversar com vocês. E aí? Como é que foi aí? Sobrevivemos? Dá uma mensagenzinha aí para eu saber como é que vocês estão. É isso aí, gente. Fibromialgia e pilates, né? Fazendo isso 20 minutos todo dia, 5 minutos todo dia. Saiu até um estudo recentemente falando de que se a pessoa faz 20 minutos de exercício todo dia, as condições de saúde dela vão ser cada vez melhor, né? Então é isso aí, a gente tem que se cuidar e tem que fazer exercícios, nem que for em pequenas doses, né? Mas vários dias. E esse é o segredo, né? Para quem tem fibromialgia, né? Como aliviar a fibromialgia? É assim, né? É dentro desse limite, é indo até onde dá, é sentindo aonde eu tenho força. Muito bem, obrigado, Rebeca, muito bom. E aí eu acho que vocês devem ter percebido aí, se quiserem comentar, direita não conversa com esquerda, né? Aí tem um lugar que para um lado é moleza, para o outro aquele membro não vai. Então fazer a pedalada, né? A pedalada de uma perna vai tranquilo, da outra parece que é mais quilos aquela perna, né? É isso mesmo, essa é a raiz do Pilates, é sentir a diferença dos seus dois lados e fazer com calma e tranquilidade e respeitar o nível daquela parte, né? Por isso que muita gente diz que é até uma meditação, nem considero, né? Não é o objetivo do Pilates, mas ele resolve muito isso porque ele faz a gente pensar com calma no que está fazendo, né? Queria ter dado mais exercícios, mas nosso tempo já está dentro do limite aí, tem algumas outras coisas que eu quero falar com vocês também. Então vamos voltar lá, né, no movimento e corpo. Então os 3 segredos, né? Movimento, movimento e movimento. Movimento do corpo, né? Movimento emocional. Então não vai funcionar só o exercício sozinho. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso, né? A Patrícia falou isso pra gente, né? Ela nem faz tanto exercício, teve uma época que ajudou muito, mas hoje em dia ela não faz. Só que com a alimentação ela já está muito melhor e reduziu a medicação. Mas provavelmente, ela não falou sobre isso no vídeo, mas ela também teve um momento da vida dela que ela entrou muito mais fundo aí, né, em algumas questões da espiritualidade dela. Então eu sinto que depois disso ela também melhorou. Então como terapeuta eu também avalio isso, né? Então não dá para a gente separar. A gente não é só um joelho, não é só um quadril, né? E no Pilates Fácil a gente considera, tem aulas de emoções também, muita coisa que a gente faz para relaxar lá. E também movimentar a sua motivação de viver. Talvez muitas pessoas que estão em momentos de crise, ou as crises não estão melhorando, elas também estão em dilemas aí, né, na saúde mental delas, nas vontades de viver, estão vivendo para os outros, né, não estão vivendo para elas, pode ser que você se identifique com isso nesse momento. E fibromialgia é muito sério, essa questão de saúde mental na fibromialgia, né? Eu não vou me estender tanto aqui, mas tem que cuidar, né? E às vezes eu tenho que começar por algum lugar. E eu costumo dizer que o exercício geralmente é o melhor caminho para iniciar se você não está fazendo nada. Porque nele você vai descobrir mais sobre o seu próprio corpo. Descobrindo sobre o seu próprio corpo, você começa a abrir um mundo de possibilidades de volta que talvez você largou lá atrás, né? Até porque a fibromialgia só dá em pacientes mais de 30 anos aí, né? Muito mais comum, né? Muito bem, então essa foi a nossa aula. E aí, o que você achou? Gostou de fazer a aula? Sentiu o seu corpo se mexendo? Entendeu sobre essa questão do limite da dor? A fibromialgia é uma doença muito complexa, né? A gente viu aí nos vídeos, nos conteúdos e nas explicações. Não tem muito mais do que eu te falar nesse sentido. O que eu queria pedir para você é para você curtir aqui o nosso canal, se inscrever. Se estiver vendo essa aula no nosso serviço fechado de assinatura, essa é uma aula que vai enriquecer muito também o seu conteúdo e o seu repertório para você entender melhor o seu problema de saúde ou daquela pessoa que você gosta, que é a fibromialgia, certo? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que ela tenha podido contribuir com você. A gente se vê nas próximas aulas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Pode perguntar. Um grande abraço. E no Pilates Fácil é muito mais fácil cuidar da saúde.